Hello people, Pietra Junqueira aqui com vocês hoje para fazer essa entrevista com essa pessoa que é só incrível. Ele é um empresário, mas ainda mais empreendedor desse Brasil, apaixonado por ideias novas, apaixonado por pegar, fazer e acontecer e por ser humano. E a gente vai bater um papo como ser humano, como ser futuro e dos negócios deles também. Marcos Buais, preparem, vem comigo. Aí, tudo bom? Tudo e você? Prazerzaço, tudo ótimo. Ele deve pensar que a pessoa mais insuportável dessa face dessa terra. Menina chata! De jeito nenhum. Não para de falar. De jeito nenhum. Prazer enorme. E vamos aqui. Existem pessoas incríveis que tocam o meu coração e são poucas elas que eu consigo encontrar nessa rede social. É lógico que quando a gente vai atrás, a gente encontra e faz essa rede de pessoas de verdade. E se existe uma nesse meio empresarial, nesse meio de empreendedorismo que realmente chega no meu coração e que eu busquei e que vejo verdade, é você. Marcos Buais, primeiro, muito obrigado por aceitar meu convite de estar aqui falando comigo, essa menina que ficou batendo papo e chamando você, e que você aceitou outra coisa. Você falou comigo como se fosse qualquer ser humano que estava aí, e é o que somos, não? Seres humanos, e é disso que a gente vai falar, ser humano. Marcos Buais tem um grupo Buais por trás do nome, e por isso que eu pergunto primeiro, quem é Marcos? Bem, Pietra, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras. Eu sou assim, sou verdadeiro, ganhei muito, mas perdi muito mais falando sempre a verdade. Assim eu fui educado pelos meus pais e assim eu busco percorrer a minha vida. Busco também de me cercar de pessoas que sejam verdadeiras, porque senão a gente fica sem a referência do que é certo e do que é errado. Quem é Marcos? Marcos é um menino sonhador, não mais menino agora, mas sempre foi um menino sonhador, que sonhava em buscar e dar forma àquilo que ele acreditava, sem medir esforço para isso, mas sempre com muita humildade, ouvindo mais, falando menos, tendo sempre a base que meu avô Américo Buais nos ensinou de ética, moral, de não passar por cima de ninguém, mas sempre buscar fazer o que ama. Então, eu tento percorrer esse caminho. O Grupo Buais é uma coincidência de ser o nome da nossa família, mas não necessariamente é da onde que eu busco 100% das minhas inspirações. O Grupo Buais, ele é parte desse legado, né, iniciado pelo meu avô, hoje presidido pelo meu pai, mas nunca foi alguma coisa que eu sempre pensei que pudesse acompanhar a minha vida comigo. E para concluir, quando eu venho para São Paulo, primeiro para o Rio, depois para São Paulo, fica isso mais claro ainda, porque grande parte das pessoas que me conhecem em São Paulo não sabem que o Grupo Buais existe, por ser um grupo regional, ser um grupo capixaba, ser um grupo que olhou sempre para o Espírito Santo como sendo a sua base de DNA. A ideia que você teve de sair do Espírito Santo foi mais para realmente fazer o seu caminho, você como empreendedor. E eu imagino que deva ter sido muito difícil para a família em si, que eu acho que existe uma expectativa, não? Da pessoa da família que vai seguir o caminho seu, que já está ali preparado, mas eu acho que foi muita coragem da sua parte, porque você tinha em teoria um caminho feito e você decidiu não ir por esse caminho, você decidiu falar, não, eu vou atrás do meu, eu vou sozinho trilhar meus caminhos, não tenho dúvida de que não foi simples, mas eu tenho certeza de que valeu muito a pena e segue valendo. É muito bonita a sua história, porque Obrigado. As pessoas querem sempre focar em dinheiro, em ganhos financeiros, e levam isso como lema da vida. E eu digo que isso é uma consequência, e eu sou espírita também, então a maneira da gente visualizar o mundo, ela é um pouco diferente quando você vive a doutrina em si e não só a capa, né? Porque tem gente que fica só paradinha ali na capa do livro e esquece de brincar um pouco com o conteúdo, que é o que faz tudo valer a pena. Você não teve medo de abraçar essa causa, de falar, mesmo que eu tenha, em teoria, a minha vida financeira ganha, porque teria um caminho ali que tá fácil, não, eu quero fazer o que bate no meu coração, a minha verdade, e demonstrar para mim mesmo que eu sou capaz. Então conta um pouco para mim desse seu caminho, e eu tenho certeza que foram noites doídas, sem dormir, e que só você sabe, não é? Sem dúvida, Buais é libanês, é meu bisavô Alexandre, um imigrante que veio com o pai
e com o irmão para o Brasil tentar a vida. Meu avô Américo, filho do Alexandre, começa a construir esse legado industrial que é onde dá início ao Grupo Buais, que completou agora 79 anos. Quando você vem de uma família libanesa, naturalmente tem ainda uma visão muito grande que o homem tem uma função de gestão. Eu sou o neto homem mais velho de Américo Buais, então naturalmente essa percepção existia de que eu pudesse seguir o caminho da família. Sem dúvida era um caminho mais fácil, mas eu que sempre busquei unir teoria e prática, é uma defesa que eu faço inclusive dentro da minha casa para os meus filhos, porque você aí começa a aprender um outro lado dos negócios, né? Você aprende na universidade, na escola, a teoria, e você começa a colocar em prática. Muitas das coisas não são daquela forma, muitas outras são, então essa união eu acho perfeita. Eu comecei a estagiar no grupo e tive a possibilidade de enxergar ali dentro oportunidades. Mas a visão de uma companhia familiar, no caso do Grupo Buais, sempre foi uma coisa muito fechada da família. Eu já sempre fui uma pessoa que olhei para o lado da sociedade como uma coisa positiva, porque eu acho que ninguém é bom em tudo. Eu acho que as pessoas se complementam, sociedades que dão certo é assim. Outras coisas que eu percebi lá dentro da companhia é que existia uma forma de pensar sobre meritocracia diferente do que eu pensava. Eu sou muito de trazer as pessoas que estão dentro do meu time para o risco. Se eu ganho muito, vocês também devem ganhar. Isso faz com que aquela frase de olho do dono deve estar sempre, né, como sendo a missão. Eu acho que são vários olhos dos donos quando você bota todo mundo nesse pensamento. Então, de fato, foi muito difícil. Minha reflexão foi profunda. Eu aí construí numa madrugada um projeto chamado Vitória Pop Rock, que eu tinha muita crença nele. Isso me fez bater na porta de inúmeras pessoas e receber muitos nãos, até que alguém acreditou no projeto. E quando eu coloquei ele em prática, eu tive a possibilidade de pensar duplamente. Uma era o que eu queria para a minha vida como legado, o que eu queria construir como história e o que eu queria fazer, porque eu sempre defendi que feliz quem faz o que ama, então eu precisava ter a vontade de sair da minha cama todo dia para construir alguma coisa. Ao mesmo tempo, o Vitória Pop Rock, como foi positivo o resultado, me deu a independência financeira para que eu pudesse colocar isso em prática. Então ali eu defini, vai ser muito difícil, eu tinha uma situação muito confortável, mas eu precisava abrir mão do conforto para poder ser feliz. Mais importante do que isso não existia. Então foi isso que eu fiz. Eu passei várias noites sem dormir de fato, chorei muito, mas não sempre eu utilizei esse obstáculo como degrau para eu chegar onde eu queria. É impressionante a força que a gente tem dentro da gente quando a gente quer alguma coisa, e é você com você mesmo. E você fez tudo isso com esse pensamento seu quando você tinha 17 para 18 anos, é isso? 17 para 18 anos, eu estagiava no grupo, tive uma oportunidade que o acordo foi o seguinte, teoria e prática, meu pai ficou muito preocupado de que eu pararia de estudar. Trabalhando, pararia de estudar. Eu falei, não, eu vou fazer as duas coisas. Então, vou fazer um plano de estágio para você, onde eu começava trabalhando na holding do grupo para poder aprender como era a empresa-mãe, impostos, jurídico, etc. Depois eu ia, primeiro estágio em área mesmo, na operação, era na área de comunicação. E eu percebi claramente que lá na época a gente atuava com TV, produtor e rádio, e eu percebi que a rádio não era tão bem vista dentro da companhia. Eu aprendi uma coisa, justiça seja feita, no modelo de gestão do Grupo Buais, como é um grupo muito diversificado, existe um modelo chamado comitê de gestão. Então começava a semana sendo o comitê de gestão, na segunda-feira da área de comunicação, na terça da área de alimento, na quarta de shopping, mas da comunicação que eu participava, é algo que eu também instituí na minha vida, que é o quê? Todo mundo da empresa sabe do que está acontecendo. Então participa o marketing, o financeiro, o jurídico, o planejamento. Então todo mundo sabe do assunto de todo mundo. Então a empresa está muito conectada, muito alinhada. E aí eu percebi que a rádio era o patinho feio. Eu já vi a minha primeira, acho que foi o primeiro estágio de ousadia que eu acreditava, era tentar convencer meu pai e meu avô de que eu já descumpriria o acordo na largada. Então eu abracei a rádio e com os resultados que vieram, a gente em 6 meses aumentou 670% de resultado financeiro. Uau. Viramos número 1 do público jovem, éramos últimos, mas com medidas muito claras, que eu levo na minha vida: talento humano, conexão com a equipe, linguagem regional, inovação, tecnologia, e aí a consequência naturalmente foi essa. Mas de fato eu tinha 17 para 18 anos, e aí eu tive o gostinho do que era o entretenimento. Lamentei porque eu defendi a ideia de que a área de comunicação devesse abrir uma outra área, que era a área de produção de eventos, porque se a gente aumentou 670% no modelo que eu rapidamente te conto,
mídia de rádio é barato. O que eu enxerguei? Evento era o nosso maior cliente. Em vez de eu pegar e cobrar um valor para o produtor de eventos, que era um valor que para ele era caro, que ele estava ainda sem vender ingresso, né? Mídia vem antes de você vender ingresso, vem junto com a atração. Eu falava, olha, então eu vou entrar com a mídia como risco, então me dá um percentual da sua bilheteria, e eu então criei um potencial de crescimento muito grande. Foi por 670%. Parte desse crescimento é tendo 20% na grande maioria das vezes da bilheteria desse evento. Por que a gente não pode ter 100%? Vamos produzir nossos próprios eventos. Mas eu fui voto vencido. Então, ali, quando eu fiz o Vitória Pop Rock, eu pude ter absoluta certeza que o entretenimento me proporcionava construir e transformar sonhos em realidade, e que eu podia, num único dia, num único show, eu poderia ganhar também um resultado financeiro maior do que eventualmente eu pudesse trabalhar um ano numa companhia tradicional. Eu tinha a ambição de fazer MBA fora, eu queria fazer Fundação Getúlio Vargas, tudo isso eu precisava ter capital. E eu acabei, com esse primeiro resultado do Vitória Pop Rock, pagando aí essa oportunidade. Eu fui morar no Rio. E isso é mágico, porque é do seu trabalho, é do fruto do seu trabalho. E é uma coisa que eu quero deixar bastante claro, que é isso, as pessoas têm a noção de que quem tem dinheiro tem a vida ganha. Ela pode ter por uma facilidade, mas não. No seu caso, você fez tudo. É tudo seu, da família maravilhosa que te criou como ser humano e da sua vontade de fazer acontecer. Esse é o momento que a gente fala sobre ser futuro. E agora eu pergunto para você a respeito do seu trabalho. Qual é a área que você ainda não arriscou, mas você tem muita vontade de mergulhar? Tem um segmento que eu tenho muita vontade de participar e investir, que desde que meus filhos nasceram, ele fica latente na minha cabeça, que é o segmento infantil. Eu penso muito que em algum momento eu vou participar, vou realizar alguma coisa nessa área. Você já morou fora do país? Já morei 15, 16 anos, me inscrevi no intercâmbio, com 16 eu fui, passei 6 meses fora, morei em Minnesota. E tem alguma vontade de voltar a morar fora do país? Porque a vida tá bastante digital agora, né? Dá para ser feito tudo online. Eu sou apaixonado com a possibilidade disso. Meus filhos estudam em escola britânica, então eles estão sendo criados para o mundo. Primeira língua da escola é inglês, então eles têm essa pretensão de ir. E tanto eu como Vanessa também. Vanessa morou fora há muitos anos, morou na Flórida. Então a gente sim fala muito disso e pensa muito nisso. Eu acho que vai ser uma realidade em algum momento da família. Acho muito incrível para o crescimento da criança também. Acho que você que morou fora, a Vanessa morou fora, vocês sabem estar fora das asas e ser realmente alguém que está no meio de algo completamente novo. Você está inserido numa cultura que não é sua, no seu ambiente que não é seu. Eu acho que a gente pode sentir você saindo já de Vitória, indo para São Paulo, você fala, meu Deus, eu tenho que fazer acontecer sozinho. E o crescimento pessoal é aquilo que não tem tamanho. A força que você leva, eu digo por mim, morando aqui na Espanha, eu aprendi... eu me formei em inglês, fui estudar outra língua, fui estudar o francês, porque eu detestava o espanhol do fundo do meu coração. Falei, não vou aprender espanhol, que idioma feio. E aí, vim parar em Barcelona. Essa oportunidade de crescer, ser esse humano fora, te abre a cabeça de uma maneira que eu acho que vale muito a pena. Essa é uma ideia que você tem, que seus filhos façam intercâmbios, que eles cresçam por si só em algum momento. Eu acho que é muito difícil, pais querem sempre abraçar, mas você sabe, ele cresce com as quedinhas sozinho, né? Você vai estar ali para amparar. Esse equilíbrio eu acho que é meio complicado. Eu saí da minha zona de conforto. Rio tinha uma similaridade muito grande com Vitória, porque minhas férias eram no Rio. Minha mãe é carioca, minha avó vivia no Rio, então eu viajava muito para o Rio de Janeiro em férias. Então, quando eu fui o primeiro estágio, saí de Vitória, fui para o Rio. Foi difícil, mas eu estava no Rio de Janeiro. Eu tinha referência de pessoas que ali eu tive relações e construí durante a minha vida. Mas do Rio para São Paulo, é de fato a sensação de que você está saindo de um país indo para outro. São Paulo, costumo dizer que os melhores em cada área vêm se degladiar mercadologicamente em São Paulo. Totalmente. Então, você está disputando com pessoas de outros estados, de outros países que estão querendo o seu lugar. Se você está na frente, as pessoas querem estar lá, né? Número 1 só pode ter uma pessoa. Então, é um mercado muito competitivo. Então, realmente, o primeiro estágio foi difícil. Eu tinha pouca referência de relação próxima e de amizade. Eu lembro de um momento que foi muito importante assim para mim. Eu lembro que eu estava em casa, me deu uma dor de cabeça, não sei, aquela correria de, né, buscando oportunidade, cliente, e me deu uma dor de cabeça. Eu olhei para o lado e falei, meu Deus do céu, se aconteceu alguma coisa comigo aqui, ninguém vai saber, porque
estava sozinho, morando sozinho, meus pais longe, minha irmã longe, meus amigos longe. Então, foi um choque de realidade que eu aprendi que, de fato, nada se conquista com facilidade, a não ser com muito trabalho, com muita dedicação. Sobre essa questão de viver fora, a criação das crianças na escola britânica já é visando isso. Veja que o José, por exemplo, que é o mais velho, tem 8 anos, dentro da escola britânica, tem áreas da escola, que é Cambridge, Oxford e London. Então, existe uma disputa entre esses times, eles ficam num lugar por 4 dias sem contato com a gente. Eu não posso ligar, Uau, que legal. Não posso nada, assim. Então, já é uma experiência, um pré bem importante. Isso começa a acontecer agora com frequência. O João, que é o menor, já começa no ano que vem. Então, naturalmente, devem ser criados para o mundo. De fato, para o pai não é fácil. Hoje eu entendo meus pais com muita distinção, entendo a dificuldade que eles tiveram quando eu tive essa decisão, mas é isso. Fazer o que ama não deve ser obstáculo, ao contrário, tem que ser solução, porque é o que você estava falando. O ser humano precisa ser feliz. Não adianta buscar ter conta cheia de dinheiro. Conheço tanta gente que tem muito dinheiro e vive depressões profundas, dificuldade de se relacionar com a vida, porque vivem um mundo sem conquistas, muitas vezes, ou sem perspectiva. Acaba sendo um mundo vazio, né? Que a pessoa tem tudo. Eu sou muito de você olha e você foca naquilo que você quer. Então você cria o seu caminho. Fica claro com o Instagram, por exemplo, que você está seguindo realmente aquelas pessoas que você quer. E as pessoas focam muito nessa sociedade, uma parte vazia, em dinheiro, em ter. E quando elas têm tudo, elas são completamente dentro dela vazias. Elas têm que buscar ser. Quando você está dentro, por exemplo, da sua casa que está pegando fogo, qual que é a única coisa que você quer salvar? Você não lembra de nada que é material, você lembra das pessoas, do cachorro, do gato, e que seja da sua plantinha que você ama. A gente tem que voltar a olhar para as coisas que têm valor e não têm preço. E eu acho que para você nesse meio, eu acho que qualquer meio, né? Eu que vim da base do meio da música, você que trabalhou no meio da música, eu que nunca tive nenhuma ajuda, tudo que eu fiz foi sozinha, cheguei onde eu cheguei, que é um caminho que para muitos não foi muita coisa, mas para mim foi suficiente para o meu crescimento. Consegui chegar a cantar no aniversário do Cristiano Ronaldo em 2017, na casa dele em Madrid. Foi muito legal, obrigada. Qualquer meio tem essa briga de ego. E para mim sempre foi uma base de que, por exemplo, eu morei em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, interior, a vida inteira, então o que reina é sertanejo. Gente, eu não sou sertanejo. Eu não vou me render a ser um produto de mídia se eu não tô sendo verdadeira comigo. Então, assim, em muitos momentos, eu acho que eu, em teoria, poderia ter conseguido alguma fama, apesar de que eu sei que o caminho de cada um é o caminho de cada um, mas porque eu estava baseada na minha verdade. E eu acho que você, no meio do empreendedorismo, no meio dessa degladiação de São Paulo, tinha horas que você fala, gente, mas não é possível. Eu não vou sair do meu caminho, eu tenho que seguir com essa minha base e nela eu vou conseguir. Mas tem hora que você fala, será que existem pessoas assim nesse mundo? Depois a gente cria uma rede. Eu sei que a gente vai criando uma rede de gente boa, gente positiva, que tem a mesma vibe. Mas esse começo, assim, são vários leões por dia que a gente tem que matar para seguir na nossa verdade, não é? Muito grande. Veja que tive vários caminhos que pudessem ser mais fáceis. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu criei minha holding, chamada J40. Por que era J40? Ela continua, inclusive. Porque na minha cabeça, com 40 anos, eu ia ter 2 missões. Uma, ir para conselho de administração das empresas que eu tinha criado, e o outro, ser mais empresário e menos empreendedor. Na minha conotação, o empresário está muito voltado para resultado financeiro, o empreendedor está voltado para resultado do que constrói, do que faz. Você falou isso, essa frase para mim fez todo sentido, eu nunca tinha pensado dessa maneira, para mim foi incrível. Eu acho que eu consegui uma coisa, que foi ir para os conselhos. Eu de fato tenho feito isso, estou mais na parte estratégica, menos na parte operacional, mas virar mais empresário do que empreendedor, eu ainda não consegui, porque eu tenho uma paixão por realizar muito grande. Eu nunca fui uma pessoa que fiquei buscando, eu vou fazer isso porque eu vou ter um resultado financeiro maior a partir daquilo. E não, eu quero realizar isso porque eu acredito naquilo. Eu nunca na minha vida, Peter, nunca fiz conta dizendo, quem sabe um dia eu sou herdeiro do Grupo Boás. Nunca na minha vida. Eu vivo do que eu ganho desde o primeiro dia que eu saí da minha casa em busca dos meus sonhos. Essa é a minha responsabilidade que eu tenho com os meus filhos. Essa é a responsabilidade que eu tenho com a minha família. Então,
De fato, você tem que trabalhar muito, buscar o que você acredita, essas experiências como essa que você falou. A Babilônia é cheia de tentações, hein? O tempo inteiro vem tentações de tudo quanto é lado, mas eu, mesmo tendo durante quase 5 anos liderado aí uma companhia que tinha propriedade de casas noturnas, e à noite tem esse lado dessas possibilidades, surgem cada ideias maravilhosas, incríveis e péssimas durante a noite, mas tem esse lado do glamour. Eu sempre fui na noite trabalhar, ganhar dinheiro, empreender. Business, eu totalmente. Negócio. Então, totalmente. Eu nunca... Claro que eu sou uma pessoa que gosta de me divertir, gosto de estar com os meus amigos, mas muito mais nos ambientes que eu me sinto confortável, familiar, na casa dos meus amigos, na minha casa. Mas as casas noturnas sempre foi um ambiente de trabalho. Então, eu nunca me deixei nessa verdade, nesse caminho, ter essa visão diferente da Babilônia. Então, eu me relaciono com as pessoas que eu acredito, que eu confio, que eu gosto, respeito todo mundo. Eu acho que o coronavírus, né, essa questão desse vírus veio para mostrar definitivamente que ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais e que devemos respeitar uns aos outros. Se alguém não aprendeu isso dessa vez, de fato, vai ter dificuldade de aprender isso o resto da vida. Exato, é o que eu falo desde sempre. Essa pandemia, ela realmente veio para a gente voltar os olhos ao que precisa. Foi assim, a gente sempre inventou desculpas para as coisas, para outras coisas que são externas. E olhar para dentro é sempre mais difícil. Então, a gente sempre colocou desculpa. E aí o mundo parou realmente para falar, olha para aquilo que está dentro, que é a hora. Ou você faz agora, ou a gente passa a olhar para o outro. É o que eu falo. Você tem seus filhos, mas a pessoa que está do meu lado, ela também tem os filhos dela. E da mesma maneira que você tem o amor pelos seus filhos, ela também tem. A gente não pode diminuir. Estamos todos buscando ser felizes, ser melhores, com erros, acertos. Nos defeitos que temos, tem alguns que a gente sabe que a gente tem muito que lapidar ainda, trabalhar todo dia para ser melhor. Desses, qual é aquele específico que você sabe que tem muito trabalho ainda pela frente? Todos nós temos defeitos, né? Não somos super-heróis e temos que reconhecê-los para a gente poder avançar. Eu reconheço um grande, que alguns olham como defeito, outros como qualidade, mas no meu caso, às vezes é um pouco exagerado, que é o perfeccionismo. Eu tenho muita dificuldade de errar, apesar de errar faz parte da vida, e eu sempre aprendi muito mais errando do que acertando, mas às vezes eu me cobro demais e cobro muito das pessoas que estão em volta de mim. Então, eu tenho feito muitos exercícios nesse sentido para ficar cada vez mais leve, sem perder os critérios, sem perder as metas e objetivos, mas estar mais tranquilos para enfrentar essas questões que a vida nos traz, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional. Como é que funciona a sua rotina? Porque assim, quando eu falo de ser humano, eu gosto de saber do ser humano, Marcos Buais. O que é que você não deixa? Eu já sei que você não deixa de fazer exercício. Seu café da manhã, como é que ele funciona? Fala para mim do Marcos. Então, eu tenho algumas premissas de vida que eu acho que é o que me ajudaram a caminhar essa jornada. Tem pessoas que falam, meu dia é muito atribulado, eu acabo não tendo tempo para nada, meu trabalho domina grande parte do meu tempo. Eu discordo completamente dessas pessoas. Você tem tempo para tudo, desde que você queira, desde que você veja valor nessas questões. Eu vejo valor em coisas primárias da minha vida. Primeiro, eu levo meus filhos todo dia à escola, né? Agora, nesse momento, já voltaram com uma frequência menor, mas eu sempre levei eles na escola, porque é um momento que eu tenho um bate-papo com eles, uma convivência com eles que eu não abro mão para nenhum tipo de compromisso. Sigo o resto do dia, em especial pela manhã, tendo as minhas atividades, seja à distância ou presencial, de reuniões e algumas outras coisas. E eu, na hora do almoço, normalmente eu pratico exercício físico. Então eu tenho uma premissa também que não adianta nada você empreender ou você ser empresário e não cuidar da sua saúde, senão você vai ganhar dinheiro para gastar depois com remédio, com hospital. Então Exato. E começa do básico, a qualidade de vida, né? Você pode ter dinheiro para viver 120 anos, mas quantos anos desses você quer realmente bem viver? É o seu equilíbrio. Eu acho que a palavra de honra é o equilíbrio. Como é que a gente consegue... Trabalho é importante, a família é a sua base, você cuidar do seu corpo é a premissa principal, porque de nada adianta ter todo o dinheiro e não conseguir usufruir dele no melhor que ele pode. Esporte você faz academia? Normalmente eu alterno, eu pratico exercício todos os dias, entre exercício funcional, aula de tênis, que eu já pratico desde muito novo, e arte marcial,
Nesse momento eu tenho feito Muay Thai, então eu faço em casa. Mas eu alterno aí nesse horário, às vezes, depois que eu deixo as crianças na escola, dependendo aí se eu tiver alguma atividade de trabalho no almoço, eu antecipo para praticar logo depois da escola, né, que eu deixo eles na escola, mas aí depois do resto da tarde eu sigo para poder continuar a minha jornada de trabalho. Ser feliz fazendo o trabalho é acordar na segunda-feira feliz de que tem o seu trabalho ali. Muita gente que faz da segunda à sexta-feira um momento de tristeza, as pessoas não entendem que, assim, o seu viver é o que te faz feliz, é o todo dia. Momentos de frustrações, eles existem, faz parte. E as pessoas entram numa depressão achando que o mundo... Exato, que o mundo é cor-de-rosa. O mundo não é cor-de-rosa. Você tem que fazer coisas que você não gosta. A libélula tem que sair do casulo ali. Você tem que fazer. Se eu não passar por esse processo, ela não vai ter, a borboleta não vai ter a asa dela. Então, esses são os momentos que depois você olha para trás, quando você tem outra dificuldade e fala, putz, se eu conseguir passar por aquilo, essa pedreira aqui não é nada. Só faz a gente mais forte. Desculpa, eu te cortei. Você ia falar alguma coisa. Imagina, de jeito nenhum, é isso mesmo. Atividade física, eu brinco com os meus treinadores, enfim, as pessoas que me apoiam nessa minha caminhada. Eu digo, vocês deviam ter participação no resultado da minha companhia, porque o que vocês me ajudam a melhorar em todos os sentidos, open my mind, ou minha questão física que me deixa mais ativo, enfim, é muito importante para mim, imprescindível. Aí eu sigo à tarde com reuniões e tento sempre chegar em casa antes das crianças dormirem. É um exercício diário para isso, mas consigo na grande maioria das vezes. E final de semana eu me dedico à família. Nesse momento eu tenho viajado menos, eu viajo muito porque acabo que chega para eventos ou qualquer coisa, acaba que os shows são no final de semana, mas eu vou aos shows e volto ainda com a tranquilidade de poder participar desses momentos importantes dessa criação deles, que para mim é tudo. Acho que o grande legado da minha vida passa por eles e eu não vou abrir mão desses momentos porque são vitais, até para eu ser uma pessoa melhor como humano e como empreendedor e empresário. É o que faz toda a diferença, são momentos, a gente vive de momentos, você não lembra do tipo do jantar que você teve, você lembra das pessoas que estão ali do lado, do vinho que caiu, da risada que você deu, é disso que a vida realmente é feita. A busca nesse meio digital é cada vez mais de passar a verdade e tocar as pessoas. Acho que você, trabalhando junto com esses influencers digitais, tem uma responsabilidade na formação e preparação do ser humano? Você se preocupa em não estar passando uma imagem correta? E se existe essa preocupação, quais são os passos que estão nas suas mãos para poder fazer essa diferença? Os influenciadores têm uma missão muito importante, afinal eles falam com milhares, milhões de pessoas. Tem muita gente que pode usar isso para o bem e para o mal e devem ser responsabilizadas por isso. Mas eu prefiro focar nas pessoas que olham isso para o caminho do bem. Hoje elas são uma emissora de televisão com responsabilidades. Quem nasceu nessa nova geração convive com esse mundo diariamente. As marcas estão entendendo cada vez mais de que existem resultados ao se aliarem a essas pessoas. Você consegue através do número, afinal números não mentem. Os resultados são medidos de forma muito importantes e com uma capacidade ímpar. Então, eu pretendo cada vez mais, com a Spark inicialmente, e também com outras oportunidades que estão surgindo, entender cada vez mais que esse mercado é importante e que a gente pode somar muito com o que está por vir. Eu tenho uma dúvida. Hoje, quantas empresas você tem? Quantos grupos que você trabalha? Que eu falei do olho do dono é porque você... Olhando o seu caminho, você tem 80 mil coisas que você faz. O que você segue tendo e como que você divide esse tempo? Ok, tem várias coisas. Quantas são? Quantas coisas dessas? Então, hoje eu participo de 9 conselhos. Dentre os conselhos de empresas no qual eu invisto, 2 delas eu dedico parte do meu tempo a uma chamada Recode, que eu participo do conselho, onde eu gosto muito do propósito, que é não dar o peixe, sim ensinar a pescar. Totalmente. É uma ONG de 25 anos, criada pelo Bádio, que ele sempre acreditou nessa premissa de educação à distância, que a educação tem que chegar em todos os lugares, e ele consegue formar muita gente e levar essas pessoas para um nível de qualidade para serem contratadas pelo mercado de trabalho. Uma outra ONG que eu também devoto tempo, a Rede Protagonista, que é uma afiliada regional da Gerando Falcões, criada pelo Edu Lira,
que para mim é um dos caras mais fenomenais da existência humana, porque ele falou para mim a primeira vez que eu o encontrei, ele falou: vamos transformar as favelas em museu. Eu fiquei tão encantado com aquela frase, disse: olha, eu sou operário dessa tua obra, você é um visionário. E não mais. Uau. Depois estava o Jorge Paulo Lemann e outros grandes empresários participando do conselho dele. Tenho aí, fora aí, os 7 companhias que eu sou investidor ou que eu participo executivamente, mas sempre hoje na função estratégica de conselho para ajudar mais nessa parte do que na parte operacional. E o que eu acho incrível, na verdade, assim, vou falar por experiência pessoal, a gente vai tendo, são ciclos, a vida é cíclica. Então você tem os seus momentos que você trabalha muito com uma coisa, você se dedica muito por essa coisa, e chega um momento que você tem que enxergar que é hora de mudar, é hora de virar a página, porque tem muito aquela coisa de que você tem que persistir muito, mas as pessoas também têm que entender que você tem que persistir, mas tem hora que você tem que mudar a chave e continuar persistindo, mas nesse novo caminho. E é muito difícil saber isso, e eu acho que você faz isso de uma maneira maravilhosamente fantástica. Obrigado. O mercado está pedindo, vamos falar diretamente, o mercado está pedindo esse caminho, e eu acredito que é o pensar à frente. Todos os grandes empreendedores desse mundo hoje estão sempre pensando na frente. As grandes startups, que é o que hoje realmente move o mundo, é estar pensando na frente. Quando você sabe, quando você sente que é hora de, não, eu vou fechar esse caminho, eu vou sair desse caminho para começar esse outro, porque eu acho que é esse sim que é o que eu tenho que seguir. Eu costumo dizer que é recalcular rotas, né? Eu sempre tive muito planejado o que eu queria, mas muitas vezes eu recalculei rotas por necessidade do ambiente que se encontrava. Vou te dar alguns exemplos disso. Mais ou menos uns 11 anos atrás, conversando com o Luciano Huck, que na época também investia em entretenimento, ele estava aí numa das casas que eu era sócio, que era o Royal, ele perguntou assim: cara, quando que você vai parar de trabalhar na noite? Aquilo parecia algo tão distante para mim, porque a casa dava resultado, lucro, resultado positivo, fazia 18º salário com os colaboradores pelo resultado Uau. Que eles traziam. Então, aquilo parecia que a gente estava indo para a 13ª casa aberta no Brasil. Então, o maior grupo da América Latina. Eu falei, puxa, eu acho que nunca, né? Mas mal sabia o Luciano que ele tinha movido ali um chip na minha cabeça, que depois, 4 anos, quando a Vanessa fica grávida do José, nosso filho mais velho, eu falei, eu acho que está na hora de fazer o que o Luciano me falou naquele dia, que foi enxergar que ele falou essa frase no final: sempre que uma porta se fecha, outra se abre, assim sucessivamente. E eu tomei a decisão de, no melhor momento de resultado financeiro dessa companhia, eu vendesse. Então eu tomei essa decisão. E como foram essas noites? Porque, olha, como é difícil tomar certas decisões, como a gente fica rodando na cama por horas e fala... Calma, se assenta. Como você lida com essa ansiedade? Pode continuar o que eu estava falando, desculpa, mas depois me conta imagina, isso. Eu tenho essa capacidade, eu não sou apegado a negócio como se fosse um filho que você não abre mão, porque filho é teu pro resto da vida, você não abre mão daquilo de jeito nenhum. A empresa é uma construção de algo que eu nunca deixei de fazer sem pensar que um dia eu pudesse vender. Então eu sempre me preparei para isso. Seja qualquer coisa que eu tenha criado. Essa questão do entretenimento, eu tinha tanta certeza que aquilo ia ser positivo para mim, diante da vida que eu passaria a ter, tendo meu filho, eu querendo estar presente, como é que eu, trabalhando na noite, frequentando as casas, porque eu acabava frequentando por uma questão estratégica e por uma questão necessária, eu não queria mais aquilo, a prioridade era o meu filho. Então, eu estava muito certo daquilo, muito consciente daquilo. Eu tratei isso com uma forma muito bem resolvida. Quando eu tomo as minhas decisões, Pietra, eu tenho certeza do que eu quero fazer. Eu de fato sigo esse caminho. Foram momentos aí de negociações, quase que de 9 meses, e aí quando eu efetivei, eu comecei aí a olhar para outros mercados, como eu tenho visto hoje. Eu, desde a época que eu investi junto com a WPP e o Ronaldo, na Nine, eu olhava muito para esse segmento digital. Surgiu uma oportunidade, que é uma das empresas que hoje eu sou sócio, à época. Eu ofereci o modelo para a sociedade, eles entenderam que não era um caminho positivo, eles queriam seguir uma outra rota, e eu entendi que o meu momento era de seguir aquele caminho, e de forma muito respeitosa, porque para mim, negócio não pode acabar com a amizade para mim é o maior ativo que eu posso ter na minha vida. Então, eu tenho sociedades que deram mais erradas do que certas, mas quando eu não entendia que sociedade era um ato complementar, você ter sócio que faz a mesma coisa que você, vai ter em algum momento um desalinhamento de ideias. Então, quando eu entendi esse modelo, eu vim para a segunda prática. Jamais uma amizade que esteja dentro de uma sociedade pode ser comprometida.
Então, nesse caso, eu segui para a Spark. Spark faz 6 anos agora. Resultado, graças a Deus, fenomenal. Muito fruto de união de equipe, percepção de mercado, entendendo que as redes sociais são a nova mídia, que o influenciador tem hoje uma influência de decisão de compra junto a todos nós, quase que igual, se não em alguns momentos maior do que alguém da sua própria família. Então a gente enxergou isso, enxergamos outros caminhos de outros negócios também, mas esse especificamente faz muito feliz. Existe algum projeto que já está pulsando forte no seu coração? Quais são os seus próximos passos? Tenho visto muitas oportunidades, quem me conhece sabe o quanto eu amo empreender, mas especificamente a área, muitas oportunidades no segmento digital, a consolidação da Spark, que é um negócio que realmente eu acredito muito. A gente já está aí 6 anos imerso nessa ideia de que as redes sociais são as novas mídias e cada vez mais isso se consolida. Tenho conversado muito com jovens e aprendido muito com eles e também tenho visto muita oportunidade no segmento de startup. Quem sabe, boas notícias em breve. A Spark, não sei se realmente é isso, mas é que eu já estudei a respeito, que tem como uns aplicativos que você tem uma rede de marcas e uma rede de influencers e você faz esses cross-match. Você bate um com o outro para saber qual que é o melhor. É como se fosse isso, é como se fosse um banco de dados e que você escolhe esses influenciadores melhores para as marcas que contactam vocês? Uma parte sim, outra parte o nosso DNA de publicidade, porque os meus sócios eram diretores da Nine, que é o Rafael Coca e o Rafael Pinho, então tem esse viés de criatividade, porque eu acho que comercial nas redes sociais que não tem uma criatividade muito grande, fica uma coisa muito óbvia, então a gente tem isso no nosso DNA, mas o fato é que a gente sempre olhou, a gente não tem caching na Spark, a gente trabalha para as empresas, onde as empresas enxergam os influenciadores como uma emissora, uma mídia, então a gente utiliza essa tecnologia para dizer o seguinte: Pietra tem uma companhia, uma empresa de cosméticos, ela quer atuar no target tal, a gente então faz uma conexão através da tecnologia para trazer quem são as melhores pessoas para estarem defendendo e se comunicando e divulgando essa marca. Existe um movimento muito forte no Brasil chamado micro-influenciadores, que a mídia ainda das redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, você não tem regional, você não consegue fazer um post regionalizado. Então, tem pessoas hoje que têm lá os seus 5, 10 mil seguidores regionais, ou até um pouco menos, mas tem uma influência de decisão sobre o seu mercado local. Tem muitas empresas vivendo só dessa mídia hoje. Basicamente, o que a Spark faz é entender o influenciador como a nova mídia, como uma mídia que tem resultado e que você consegue numericamente trazer isso para o cliente. É isso, hoje as pessoas usam a pessoa que está aí do outro lado da telinha como os seus olhos. E isso é uma coisa que realmente me preocupa, que eu acho que, não sei, deve te preocupar também, sendo quem você é, tendo o caminho que você tem, pensando do jeito que você pensa, eu me preocupo muito com a mídia vazia. Mesmo eu não sendo alguém que influencie muita gente, mas que o que eu coloco traga o bem para as pessoas. Eu recebi uma reportagem agora há pouco, que é a primeira geração em que o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. É essa geração que a gente tá. Então, eu realmente me importo em fazer a diferença. Eu falo, se eu tirei um sorriso de uma pessoa que eu tô falando, para mim o dia já valeu a pena. Você estando com realmente essa rede na sua mão, há 6 anos trabalhando com isso, e vendo que existe muita futilidade, muito vazio aí no meio, você não se preocupa e existe alguma maneira de usar isso a seu favor? De fazer assim, como se fosse uma Spark de coisas boas, de gente do bem. Você acha que existe um mercado aí também? Então, eu acho que o influenciador tem uma responsabilidade. O mercado está cada vez mais dividindo o que é bom e o que é ruim. E naturalmente, a gente falou no início da verdade, né? Verdade é resultado, muitas vezes, de um trabalho. Se você tem uma coisa que ela não é real, em algum momento isso vem à tona. Isso a gente vê todos os dias. Então, acho que o influenciador tem essa responsabilidade. Em todo mercado tem o bem e tem o mal. Lamentavelmente, sim. Mas nada melhor do que o tempo e os trabalhos, os exercícios a partir disso, passem a ter essa equalização do que prevalece. Mas, de fato, eu vejo dentro da minha casa, enquanto meus filhos hoje veem muito mais YouTube do que televisão. Na televisão, a gente sabe que o horário tal é mais adequado, o horário tal não.
na TV aberta, ou quando você vai para a TV fechada, tem os canais específicos, e a internet é um mar de coisas boas e um mar de coisas ruins. Então, realmente gera a nós todos uma apreensão como pais muito grande. Em todo caso, é a realidade que a gente tem hoje. Então, a gente tem que saber legislar bem dentro da nossa própria casa e, cada vez mais no âmbito do trabalho, saber apostar nas pessoas que têm essa vontade de passar a verdade e ter o compromisso com quem está do outro lado, quem está te seguindo, do quanto você tem essa importância na vida das pessoas. Se você usar isso para o mal, em algum momento essa conta vai chegar para você. Sem dúvida. Bom, você no seu dia a dia, o que te tira um sorriso? Aquele café da manhã, qual é aquele café da manhã que, coloca um sorriso na cara do Marcos? Eu acho que o momento mais importante do meu dia, como eu falei, é esse caminho para a escola, porque as crianças acabaram de acordar, crianças é um ser muito puro, né? Então, as conversas, desde os sonhos, as perguntas mais engraçadas e divertidas possíveis. Então, acho que esse momento é um momento que me traz toda a energia, toda a força, toda a vontade para realizar como ser humano. As atividades físicas também me fazem mudar o meu dia, literalmente. Às vezes você chega aí cansado, uma noite, às vezes mal dormida, porque é consequência de quem trabalha arduamente, que tem preocupações, mas na hora que você chega e você realiza aquilo, você tem o suor, né, que te traz aquela sensação de dever cumprido, o corpo também, a mente, segue uma nova etapa do dia. Olha, o que eu tenho que dizer é que eu não tenho palavras para te agradecer, de verdade, por ser esse humano maravilhoso, por seguir o seu coração desde sempre e por fazer esse caminho. Pera, antes de acabar, eu tinha essa dúvida. Você tem uma rede social, um Instagram com 299 mil seguidores, e você usa mais para postar coisas suas. Você não se acha, eu falei, eu vou fazer essa pergunta, você não se acha uma pessoa, um marketing mal usado, já que você é tão forte assim? Você não se usa como o empreendedor, você não usa mesmo realmente como alguém, você não faz postagens pensadas, você coloca você como ser humano. Vou te falar, o que eu acho maravilhoso, mas você trabalha com isso, e não tem posts montados nem nada disso, é você sendo você. Eu não. A rede social para mim é uma extensão de um diário que eu tento de alguma forma replicar para as pessoas, como foi o meu dia, seja por uma foto, seja por um vídeo, seja por alguma coisa que eu consiga de alguma forma mostrar a minha verdade, porque é assim que eu me enxergo. Várias vezes me perguntaram sobre isso, no sentido de que por que você não utiliza isso para mostrar focar no lado mais do empreendedorismo? Eu vivo isso o tempo inteiro. Isso eu já coloco em prática, né? É sua válvula de escape, na verdade, né? Na verdade, é o seu momento de você poder ser você, porque você é empreendedor o tempo todo. O meu objetivo em falar com você era falar sobre ser humano, e a gente falou muito sobre ser trabalho também, porque tá aí no seu DNA, a garra. Consequência, e é isso. Acho que rede social, no meu caso, ela só vai dar certo dessa forma, e eu me sinto muito confortável e feliz, e até pessoas que fazem negócio comigo e que me seguem possam também saber um pouco mais de como eu sou, porque eu sou aquilo, não tenho nenhuma pretensão de ser diferente. E para finalizar, o que você quer ter deixado para esse mundo quando você não mais fizer parte dele? Que eu possa deixar um legado para os meus filhos do quanto é importante ter ética, moral, humildade, porque ninguém é melhor do que ninguém, que eles possam realizar o que eles desejarem, porque a frase sempre vai imperar: feliz quem faz o que ama, e que eu, no decorrer dessa minha vida, possa fazer diferença na vida de muitas crianças, porque elas sim farão um futuro melhor. Olha, de verdade, uma vez mais, então, muitíssimo obrigada por ser esse ser humano maravilhoso, obrigado a você. Esse profissional, por ser o futuro que a gente quer dentro da nossa casa e por poder influenciar tanto na vida das pessoas que te seguem. Eu acho que você é referência para muitos. Do mesmo jeito que o Luciano Huck foi uma referência para você, uma frasezinha que ele falou e fez a diferença para você 6 anos depois, ou seja, a sementinha foi plantada e ela foi crescendo. Sem dúvidas, é para muitas outras pessoas de que sim, fazer o bem vale a pena, é o caminho correto e que as coisas dão certo. A gente só tem que ir plantando, regando, que uma hora a colheita vai chegar. Muito obrigada, Marcos.
Muito obrigado a Muitíssimo você, Pedro. obrigada. Obrigado pelo seu tempo e espero ter contribuído humildemente aí com o que você gostaria de saber. Muito mais. Falo que você é um ser humano que eu adoro, encontrei a sua alma. Quando eu vi seus vídeos, eu falei, gente, ele é ainda mais do que eu imagino. Obrigado, viu? Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Deixa eu só tentar Você já achar veio aqui para uma Barcelona? foto. Sim, fica à Eu vontade. adoro Barcelona. Tive quando o Neymar jogava aí algumas Ai, vezes. que legal.